Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Alguns materialistas negam veementemente a existência de Deus. Para eles, o universo é produto do acaso, de probabilidades. No entanto, experimente lançar letras do alfabeto ao vento para ver se formam um poema. O cosmos revela a altivez de um planejamento. Podemos dizer que não entendemos, entretanto, simplesmente negá-lo não será nada científico. Há um pensamento superior expresso na ordem natural. Em oposição aos materialistas, muitos cientistas com humildade são capazes de se curvar ante a magnificência do infinito. Sabem que o nosso pensamento, embora poderoso, não é capaz de conter o oceano da mente de Deus. Mas é bastante evidente sua importância em nossa vida. Para Platão, o grande filósofo grego, o mundo das ideias era o mundo original. Tudo começa no pensamento, inclusive a realidade na qual nos movimentamos. Quando alguém alimenta constantes pensamentos de angústia, muitas vezes acaba por provocar em si mesmo dores de cabeça. Quando insiste em pensamentos vingativos, envenena o próprio coração. Ao contrário, quando procura se elevar pelo conhecimento do bem e se acalmar em exercícios mentais de paz, o corpo responde com saúde. Pesquisas recentes confirmam que as implicações do mal de Alzheimer são mais brandas nas pessoas cujo cérebro é positivamente ativo. O pensamento faz a vida. Há essas duas realidades aparentemente distintas, o seu pensamento e o pensamento de Deus. Na verdade, a nossa mente procede da mente divina e está em contato estreito com ela, mesmo sem que nos demos conta. Pensar e agir construtivamente é um método de harmonização com o pensamento de Deus que constrói o universo. Procure alimentar seus pensamentos com vibrações de otimismo e serenidade. Quando pensamos em sintonia com o Criador, tornamo-nos copartícipes de sua obra, especialmente em nossa própria vida. Como dizia Buda, você se torna aquilo que pensa. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar de uma prática que todos, sem distinção, praticam. Não há quem não se comunique, quem não estabeleça conexões com seres de dimensões diversas. Hoje vamos falar sobre a prece. E quem vai conversar conosco sobre esse assunto é César Rocha. César é estudioso, expositor da doutrina espírita e trabalhador da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Como vai, César? Bem-vindo ao nosso programa. Olá, Nilo. É um prazer estar com você e com os telespectadores do programa Espírito e Vida. Como dissemos na abertura, não há ninguém que não haja realizado uma forma de prece ou uma oração. O dicionário Aurélio conceitua a prece como uma rogativa, um pedido, uma súplica. Tal conceito confirma que absolutamente ninguém, em algum momento da vida, deixou de realizar tal ligação com o mais alto. Ô César, o que é a prece para a doutrina espírita? A prece para a doutrina espírita é a grande oportunidade que nós temos de conversarmos com a nossa espiritualidade, é o momento de praticarmos uma caridade, enfim, é aquele momento do desabafar, de buscar o alívio, de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos encarnados neste planeta de provas e expiações, de pedirmos alguma coisa, por que não? Podemos pedir dentro das nossas possibilidades, pensando bem na causa e efeito desses pedidos e agradecer a oportunidade, acima de tudo, de estarmos aqui neste planeta. Ô César, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo,
intitulado Pedi e Obtereis, são estabelecidas algumas condições para se realizar uma prece, para se estabelecer esse ato íntimo e profundo que é a prece. Que condições são essas? Exatamente. Os Espíritos nos orientam várias ideias, quais sejam. Primeiro, a questão do local. Eles dizem para nós que o local é secundário. É muito mais importante na prece o sentimento interno daquele que faz a rogativa. Porque às vezes nós podemos estar adornados de coisas externas, mas internamente guardarmos ódio, rancor, intolerância. Então a nossa prece ela não tem força. Então os Espíritos batem muito nessa tecla, que o importante não é o exterior, mas o interior. Eu me lembro até, Nilo, inclusive, uma passagem do Livro dos Espíritos, quando se refere a finados, quando Kardec pergunta aos espíritos se eles estão lá no dia, por exemplo, de finados, e eles falam que não estão pela quantidade de pessoas, mas por aqueles que estão ali de sentimento. Então, o que dignifica a prece é o sentimento, é a intenção, é o ato interior de cada um. É essa postura interior que só quem sabe é a consciência de cada um. E a sinceridade naquilo que a pessoa está sentindo naquele momento, não é? Uma dessas condições, aliás, atribuídas a Jesus, diz o seguinte: quando orardes, fazer isso em segredo, não é? Porque o Pai que está no céu já sabe o que é que você está sentindo. Será que isso quer dizer o quê? Que essa prece, digamos, coletiva, essa prece em grupo, ela deixa de ter sentido ou ela retém alguma força? Não, ela tem uma força, mas a questão desta passagem em particular, de fazer em segredo, é para não fazer de público, para que as pessoas vejam, né? Ele orienta que você, se possível, quando for orar, entre no seu quarto, feche a porta para que você possa se concentrar melhor. Evidentemente, quanto mais pessoas estiverem reunidas com aquela intenção, potencializando aquele pensamento, vai ter até mais força, mas desde que as pessoas estejam focadas naquele mesmo pensamento. Então, o que diferencia não é a quantidade de pessoas, mas o pensamento voltado para aquele objetivo. As pessoas estarem concentradas, meditando para direcionar aquela, digamos assim, aquele raio, aquela luz para o nosso receptor. Somos emissores, então vamos potencializar este raio de luz, digamos assim, para este receptor. Então não é a quantidade, mas sim a intenção, a concentração, a força do pensamento, a vontade que é imposta em cada membro ali presente. É interessante observar que Jesus devia orar de uma forma diferente. Tão diferente que seus discípulos pedem a ele, né? Mestre, nos ensina a orar. Quer dizer que ele tinha uma forma diferente. E ele fala também que antes de se fazer uma prece, antes de se erguer uma prece ao alto, as pessoas deveriam primeiro resolver as suas pendengas, não é? Vai e se reconcilia com o teu inimigo, ou seja, ao fazer uma prece você deveria estar com o coração purificado. Será que é a falta desse coração purificado que as pessoas pedem às outras que orem por elas? Esse tipo de prece tem eficácia? Ou seja, antigamente se contratava rezadeiras, não é? Alguém orar por mim funciona, César? Olha, ajuda, mas dizer que funciona, a questão da prece é você estar disposto, com o coração aliviado para fazê-la. A intenção é tudo. Quando você deseja fazer a prece, é melhor que você faça a que você contrate alguém, porque quando você contrata alguém, quer dizer, você praticamente não está tendo a intenção. Eles falam muito, e é muito importante que a doutrina nos explica, que não é pela quantidade de palavras, não é pela adjetivação da prece que ela tem poder. A prece não precisa nem ser verbalizada, apenas um olhar, um suspiro, desde que seja dado com essa vontade. Por exemplo, você acorda e fala, oh meu Deus, quer dizer, que poder tem essa prece? Ou então você pode fazer uma prece longa, uma prece decorada que você não está sentindo. Então o ponto importante é você sentir a prece. Nunca ficaremos desamparados. O plano espiritual está cheio de vontade para nos atender. Agora, nós temos que estar de coração aberto. E acima de tudo, você fala no Pai Nosso,
Eu me lembro na parte do perdão, quando você fala, Pai, perdoa as nossas ofensas. Mas logo depois prossegue, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aí vem a grande pergunta, será que realmente nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido? Ou estamos apenas repetindo uma palavra maquinalmente? Então, a questão é essa. Vamos pensar no que estamos dizendo. Não vamos repetir por repetir. A doutrina espírita é, acima de tudo, uma fé raciocinada. Convida todos nós a refletirmos o nosso papel aqui nesta sociedade, nessa lei de sociedade, nessa lei relacional, no mundo dos encarnados e com os desencarnados. A gente percebe então que nós aprendemos a orar, não é de uma forma errada, aprendemos repetições, aprendemos ladainhas. Mas a gente vai conversar mais sobre a prece daqui a pouco, ainda com César Rocha. Voltamos já. Estamos de volta ainda conversando sobre a prece com César Rocha. César, sendo a prece uma evocação, uma transmissão de pensamento, o que acontece com quem faz a prece com pensamentos não muito bons? Quem ore para prejudicar o outro. Existem pessoas que oram para tomar o emprego de alguém, para que alguém se mude da rua, etc. Essa prece é atendida, ou seja, do jeito que os bons espíritos ouvem e socorrem essas boas preces, há um tipo de entidade que vai se ocupar dessas preces negativas, digamos assim? Olha, Nilo, pode até ter pessoas que se disponham a tal atitude. Eu não chamaria nem este ato de oração, né? Porque a oração é algo que Deus coloca para aquelas pessoas que têm o coração puro, que desejam o bem. Mas uma coisa importante salientar, que na casa espírita é muito perguntado, é se um trabalho, uma prece negativa atinge a outra pessoa. Perguntam muito isso. E eu costumo sempre responder, olha, se você estiver com uma sintonia elevada, com as boas leituras, um pensamento equilibrado, não tem trabalho que lhe pegue. Depende da sua postura. Então não devemos nos preocupar muito com o que os outros estão pensando em fazer ou fazendo, mas a nossa postura, estarmos vigiando os nossos pensamentos. Haja vista que Kardec pergunta aos espíritos, na questão 459 do Livro dos Espíritos, se eles de alguma forma interferem os nossos pensamentos. E eles dizem que mais do que nós imaginamos, que de ordinário eles nos comandam e nós nem nos apercebemos. Então, nós temos que estar, como Jesus nos disse, vigilantes e em oração sempre. A oração quando você acorda, quando você vai dormir, quando você está no carro, quando você está no trabalho, não só naqueles momentos que a sociedade diz que você tem que orar. A oração, ela é constante e permanentemente. Paulo de Tarso já dizia, orar sempre e constantemente. Gandhi dizia, eu não sou um homem de ciência, nem um homem de letras, mas eu sou um homem de oração. E acima de tudo me vê a lembrança, Mônica, a mãe de Santo Agostinho, que ficou 27 anos em prece pelo seu filho. Então deveremos ficar sempre em prece, porque se estivermos em prece, não tem prece, digamos assim, entre aspas, ruim, que pegue você, porque o seu estado vibratório está elevado. E estando elevado, a sua sintonia é outra, totalmente diferente. E nada lhe pega. E aí me ocorre uma pergunta. Há uma hora boa para isso? Há um local bom para isso? Há um dia bom para isso? 6 horas da noite, domingo, etc.? Os espíritos dizem, ao acordar de manhã, agradeça a Deus. São aquelas 3 vertentes da oração. Louvar, pedir e agradecer. A primeira coisa, quando você abre os olhos, agradece, porque você poderia não abrir seus olhos, né? Porque não depende de você. Pode ter findado o seu tempo aqui na Terra, mas você está aqui ainda, você está tendo ainda a oportunidade de se trabalhar. Antes de dormir, principalmente, lembrando a questão 919, letra A do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos orienta, ao dormir, passar em revista as atitudes do dia. Então, fazer esta reflexão antes de dormir, o que eu fiz no meu dia, o que eu acertei,
e o que eu errei. O que eu errei, tentar no outro dia modificar, porque desta forma nós estaremos aproveitando bem o nosso dia. Dentro do carro, está lá naquele trânsito, em vez de ficar reclamando, fala assim, ô meu pai, muito obrigado, que neste momento pelo menos eu posso refletir. Obrigado pela minha vida, obrigado porque eu estou respirando, obrigado pelos meus olhos, pelos meus braços, por tudo. Temos que dar graças. Há quem tenha medo de orar pelos mortos, acha que orar pelos mortos vai atraí-los para o ambiente doméstico, da mesma maneira que há quem não gosta de orar pelos presidiários, etc. e tal, porque tem medo de atrair algo negativo para o seu lar. Isso procede? A doutrina espírita, ela matou a morte. Primeiro, não há mortos. Primeiro, não há degradados. Há irmãos de coração. Todos nós somos irmãos em experiências temporárias. Aqueles que partiram, eles gostam de ser lembrados. É isso que os chama, são os nossos atos de amor, os nossos pensamentos. Aqueles degradados, aquelas pessoas que estão em dificuldade, eles merecem um alívio, um consolo. É um ato de caridade. A caridade não é só a beneficência, mas a benevolência da caridade moral, que deve ser exercida. Deus é amor. E todo ato de amor é caridade e ação. Não deveremos temer nunca fazer oração, nem para os desencarnados, nem para os encarnados em dificuldade. Muito pelo contrário, deveremos aproveitar o nosso tempo e amar. Como Kardec e os Espíritos nos dizem, fora da caridade não há salvação. E essa caridade é o amor em movimento, é o amor em ação. E devemos aproveitar o tempo, porque não sabemos o dia de amanhã. Temos que otimizar cada segundo que Deus nos dá. E o dia que Ele nos chamar, iremos de consciência tranquila, com dever retamente cumprido, com a paz de consciência. Podendo olhar todos os nossos irmãos frente a frente, olho a olho, por bem termos cumprido o nosso papel aqui neste planeta. E o nosso papel, segundo Jesus, é orar também pelos nossos inimigos. Como que alguém que nos fez mal, um mal verdadeiro, como que a gente vai ter despojamento suficiente para exercer essa prece sobre o nosso inimigo? E isso tem uma função terapêutica? Pois é, Nilo, é uma questão delicada. Muitas pessoas têm essa dúvida, amar os inimigos. Amar os inimigos é não desejar mal a eles, é fazer uma prece a eles. Você está chegando no ambiente, aquela pessoa que não tem aquela afinidade, joga através do seu verbo uma palavra desagradável, você olha para ele e fala assim, meu Deus, envolve esta alma, envolve este coração. Com um olhar benevolente, você já está fazendo uma prece. Então, fazer prece sempre e constantemente. A prece como um hábito, não é? A prece como as pessoas têm tanto vício, podiam criar esse vício da oração. Mas Jesus diz assim também, quando ele ensina aos apóstolos o Pai Nosso, ele diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso seria um modelo, digamos assim, um roteiro, uma espécie de guia para uma forma como devemos erguer aos céus a nossa prece? Pois é, Nilo, você fazendo essa pergunta, eu me lembro quando ainda monitor do Principiante Espírita, a Federação Espírita Piauiense, uma grande dificuldade que as pessoas tinham era, no início ou no final, eu quero alguma pessoa para fazer a prece. Todas elas olhavam para o chão e não olhavam o monitor. Quer dizer, a grande dificuldade de querer fazer a prece, como se fosse algo do outro mundo. E Jesus, percebendo, um espírito puro, modelo e guia da humanidade, nos conhece profundamente, deixa como modelo a oração do Pai Nosso, onde nós temos ali as três etapas da prece. Pai Nosso que estás no céu. Começamos louvando, Depois, lá na frente, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você pede alguma coisa, depois você agradece. Enfim, o Pai Nosso é o modelo, mas não deve ser uma fórmula para ser dita sem refletir. O mais importante não é decorar a prece, mas falar de coração. Porque se não fosse assim, a pessoa que não pode articular a voz, como é que faria uma prece? E os bons oradores estariam todos no céu, não é verdade? A gente volta daqui a pouco, ainda conversando sobre prece, no próximo bloco, quem vai fazer as perguntas são os nossos telespectadores. A gente volta já.
Agora nós vamos ao quadro O Espírito e Vida Responde. Nesse bloco, quem faz as perguntas são os nossos telespectadores. O assunto de hoje é a prece e o entrevistado é César Rocha. Será que existem preces mais fortes que outras? Todas as preces, né, quando ditadas pelo coração, pelo pensamento, essas sim têm mais forças. Então não é uma prece, digamos assim, essa prece, por exemplo, a Ave Maria tem mais força que o Pai Nosso, não é isso. A força tem prece na medida daquele emissor, na hora que ele está direcionando esta energia, a sua força do pensamento, aliada à sua moralidade, tem mais força. Por isso que muitas pessoas pedem prece por aquelas pessoas, digamos assim, pediu muitas peças a Chico Xavier, por quê? Pelo seu exemplo de vida, de moralidade. Então, essas preces realmente têm mais força do que aquelas pessoas que vivem, digamos assim, entregues às paixões, aos vícios, que fazem as suas preces, mas não têm tanta potencialização, é o que poderemos dizer. Então, a força tem mais, a prece tem mais força? Algumas sim, algumas têm, para aqueles espíritos encarnados mais moralizados. Gostaria de saber se a prece ajuda na cura de doenças. Ela ajuda, mas ela não resolve 100%, porque existe uma lei maior, que é a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Vou dar um exemplo. Às vezes você está bebendo muito e, de repente, você está lá com a cirrose hepática que diz que se você beber um gole de álcool, você vem a desencarnar. Então, a família toda fazendo prece para você ficar melhor, para você sarar. Mas aquele espírito não deve, por uma questão de misericórdia, ficar sarado, porque a cura vai fazer com que ele seja um suicida indireto, quer dizer, ele antecipe o desencarne dele. Então, é melhor ele ficar doente. Então, nesse momento, essa prece vai aliviar, vai dar forças, mas não vai dar cura. A cura está muito mais acima. Ser curado do corpo não é tão importante. A melhor cura é a da alma. E, às vezes, o espírito, ele não deve ser curado do corpo naquele momento, porque aquela doença, aquela afecção corpórea tem um fator muito importante na visão profunda da evolução desse espírito, né? Nós estamos aqui de passagem. Então, o que é uma encarnação? Por que curar por curar? O objetivo não é curar corpos. Jesus fala isso. Eu não vim colocar remendo novo em tecido gasto. Eu não vim colocar azeite puro ou vinho puro em vasilhame podre, porque vai avinagrar ou o tecido vai romper. A grande proposta é convidar a cada espírito encarnado modificar a sua postura perante a existência. Eu posso usar a oração para fazer sucesso na vida? Olha, poder você até pode. Talvez você não seja feliz nesse seu petitório, porque, na realidade, os espíritos evoluídos, Jesus, nosso modelo e guia, Deus, nosso Pai, imagine o nosso planeta Terra, que é um planeta ínfimo no universo, preocupado em nós ganharmos a Mega Sena. Mas pedir, nós podemos pedir. Agora, por que não pedir mais paciência, mais resignação, mais força, mais tolerância para entendermos que os nossos irmãos são diferentes? Pedir que nós perdoemos os nossos irmãos, nos perdoemos. Não seria bem melhor? Não estaríamos bem melhor aproveitando o tempo aqui na Terra? Fica essa pergunta. Mas, caro irmão, você pode. Poder você pode. Agora, será que deve? Tudo pode, mas nem tudo deve. Quando oramos, como saber se o nosso pedido foi atendido? Olha, escutado sempre seremos, né? A nossa prece nunca é perdida. Ser atendido na prece é uma questão muito interessante, porque é o que nós queremos, na realidade, ser atendido. Mas o que é melhor para cada um de nós? Será que nós sabemos o que é melhor para nós nesta existência? O adolescente, às vezes ele não sabe, quando chega na idade adulta, ele fala, olha, eu pedia tanta coisa, hoje eu vejo que aquilo era supérfluo. E será que você sabe o que é melhor para você? Então a nossa preocupação é, peça a oportunidade de aproveitar esta existência. Peça intuição para saber discernir a porta estreita
e a porta larga. Peça para você saber a importância da família que você tem nesta encarnação. Isso é mais importante, porque desta forma, ao retornarmos à casa do Pai, poderemos, como asseverou Paulo de Tarso, prestar contas da nossa administração em paz. César, os nossos agradecimentos pela sua presença em nosso programa, desejando que você possa voltar. Eu agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui no programa Espírito e Vida e agradeço a oportunidade desse espaço. Muita paz, meus irmãos. E nós vamos agora para o nosso próximo quadro, Literatura Espírita. Voltamos já. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí: O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec; Jesus no Lar, de Neo Lúcio e Chico Xavier; Pão Nosso, Emmanuel e Chico Xavier; Vinha de Luz, Emmanuel e Chico Xavier; Fonte Viva, de Emmanuel e Chico Xavier; A Luz da Oração, Chico Xavier, por vários espíritos diversos. Chegamos ao final do programa Espírito e Vida, mas você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@simtv.tv. Agradecemos a sua companhia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.